Amém. Na semana passada nós meditamos em Romanos, olhamos para Romanos 9, 15 a 18, que diz assim: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser, e Deus endurece a quem Ele quiser. Como eu disse, quando nós falamos sobre as doutrinas da graça, algumas pessoas dizem: olha, algumas pessoas podem ter dificuldades com as doutrinas da graça, não enxergá-la, mas então elas vão ter muitas dificuldades com Romanos 9. Mas eu estava dizendo que isso não é verdade. As doutrinas da graça não são algo que podem ou não estar no Evangelho, na vida de alguém. As doutrinas da graça são exatamente o que a Bíblia ensina. Tudo na Bíblia aponta para a mesma coisa: a glória infinita de Deus em Cristo, Deus fazendo todas as coisas em Cristo, Deus redimindo um povo em Cristo, e nada que acontece a esse povo, que só merecia a ira de Deus, chegou a ele por algo que ele fez. Tudo foi comprado com o sangue de Cristo e dado como um dom àqueles que o Pai escolheu lá na eternidade e deu ao seu Filho. Portanto, o que eu estava dizendo era que Romanos 9 nada mais é do que várias citações do apóstolo Paulo, do livro dos livros que Moisés escreveu, que são o quê? O alicerce de todo o restante da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então Moisés só está citando isso. Por exemplo, Êxodo 33, 19, que diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É por isso que Paulo menciona Faraó, e Paulo menciona Gênesis, falando sobre Jacó e Esaú, porque essa é a verdade de Deus em toda a Bíblia. Quem não enxergar Romanos 9 em toda a Bíblia, não enxergou nada do que a Bíblia ensina. Então, nada pode impedir o poder infinito e soberano de Deus de salvar quem Ele quiser salvar, e de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Deus não deve ser a ninguém. A graça soberana de Deus não pode ser restringida por Satanás. A soberana graça de Deus vence irresistivelmente todos os obstáculos nos escolhidos. Nós somos o obstáculo à salvação. Não é só que nós não cooperamos com a nossa salvação. Os escolhidos são o obstáculo para a salvação. É o coração deles que ama o pecado e não ama Deus. É a mente deles que é inimizade contra Deus. É eles terem nascido como filhos da ira. É eles terem vivido amando as trevas. É eles não terem amado a luz. É sempre eles terem rejeitado Cristo em si mesmos. Então não é que havia obstáculos para os eleitos serem salvos. Os eleitos são os obstáculos, mas todos os obstáculos para a salvação dos escolhidos não são nada perto da soberana graça de Deus. Então não é preciso nenhuma condição, e os escolhidos não preenchiam nenhuma condição para que eles mesmos fossem salvos. Todas elas tiveram que ser dadas a eles por Deus. E não importa de que parte ou de que forma essas pessoas que Deus escolheu no mundo viveram. Eles podiam ser nobres ou homens miseráveis. Eles podem ter vivido em épocas de grande luz e grande avivamento, e na época da reforma ou não. Eles podem ter vivido em uma época em que a terra estava totalmente mergulhada na escuridão, que ninguém louvasse a Deus, como Abraão, onde não tinha um só adorador de Deus, e Deus ir lá e chamar Abraão eficazmente, quando é óbvio, Abraão não estava buscando a Deus, ele adorava a lua e nem tinha nenhum conhecimento de Deus. E ele faz isso no palácio e nas prisões. Ele vai chamar homens em lugares elevados, mas ele também vai chamar o carcereiro de Filipos. Ele vai chamar de maneira totalmente soberana pessoas de todas as tribos, línguas, nações, e não importa, enquanto pareça impossível vencer obstáculos
que estão no horizonte da graça soberana de Deus, as forças satânicas, a dureza do coração, a graça de Deus sempre vence. E o maior exemplo disso é o homem que está escrevendo para nós, ou que escreveu para nós Romanos 9. Ele odiava Cristo, ele odiava a igreja, tudo que o seu coração era um ódio declarado, já que todo homem odeia Deus, nasce assim. Todo homem tem a mente inimiga de Deus. Ele não é inimigo do Deus que ele inventa, mas o Deus verdadeiro, sim. E Paulo, ele exteriorizava isso tão profundamente, ele respirava ódio, e no entanto, quando todo o plano do seu coração era destruir a igreja e mostrar o seu ódio a Cristo, Deus o chamou. E quando Deus o chamou, não houve nenhuma coisa que pudesse impedir isso. Então, nós vimos semana passada como nenhum momento parece mais inadequado e mais escuro do que o povo de Deus, o povo de Israel, né, os descendentes de Jacó no Egito, sob a liderança de Moisés sendo tirado do Egito. Em nada naquele povo cooperou com absolutamente nada. E Deus nos ensina tantas coisas, que entre um grupo de pessoas que externamente parecem fazer parte do povo de Deus, Deus tem dentro desses o verdadeiro Israel. Sempre foi assim. Mas quando ele chama, apesar de todas essas dificuldades e esses impedimentos, Deus nunca deixa de fazer toda a sua vontade. E naqueles 40 anos eles vaguearam sem propósito no deserto árido. Tudo que você vê ali é a depravação do coração do homem, eles enxergando as coisas mais grandiosas, mas eles não tinham coração para sentir, nem olhos para ver, e nem ouvidos para ouvir. Mas o que a gente vê na história do Êxodo é que, como uma estrela radiante, brilhante, no meio da escuridão, a graça de Deus foi lá e fez o que sempre ela faz: vence. E depois que esse livro termina, assim como Gênesis e Êxodo, o livro de Levítico foi escrito por Moisés. Como eu disse, é por isso que Paulo diz lá, como Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Mais de 50 vezes em Levítico é dito que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Ou seja, toda hora em Levítico é repetido: Deus disse a Moisés, e Moisés registrou pessoalmente isso em Levítico 4:1, por exemplo, Levítico 6:1, 8:1, 11:1, 12:1, sempre começa dizendo: e Deus falou a Moisés. E Jesus depois menciona Levítico e diz que Levítico é o livro de Moisés, em Marcos 1:14, Levítico, citando Levítico 13:49. Então, o livro do Êxodo, ele termina com a conclusão do tabernáculo. Deus tirou o povo do Egito, Deus leva ele no Sinai, Deus dá a ele a lei, e Deus explica como ele quer que seja feito o tabernáculo. E é assim que acaba o livro de Êxodo. Capítulo 35 ao 40 é concluída a construção do tabernáculo, com a arca da aliança, com o altar de bronze, com todas as coisas, o candelabro, as cortinas. Mas uma questão ficava em aberto: como o povo deve adorar a Deus? Aí está o tabernáculo. Deus nos tirou da terra, mas como é que Deus deve ser adorado? É sobre isso que é o livro de Levíticos. O livro de Levíticos foi escrito para tratar desse interesse fundamental, esse interesse chave. É a revelação divina dada a Moisés durante 50 dias. Ou seja, todo o livro de Levíticos cobre apenas 50 dias. Os dias entre a montagem do tabernáculo e a partida do Monte Sinai na terra prometida. Esse livro então trata primordialmente da santidade de Deus, como o Deus santo deve ser adorado, como pecadores podem chegar a adorar um Deus santo. Então fala das exigências que essa santidade infinita de Deus impõe, como está em Levítico 11:44, 19:2. Então vai mostrar que o homem é totalmente indigno,
e não tem nenhuma condição de chegar diante de Deus, a não ser que Deus faça algo. Não há nada que o homem possa fazer para que ele de alguma forma ajude, dê início ou se torne digno de contemplar e louvar a Deus. Então o livro de Levítico é todo sobre o que Deus faz, como a única coisa que é possível para fazer um homem estar diante dele. Então é óbvio que o livro de Levítico aponta para a grande doutrina da depravação total do homem, mostrando que o homem não tem nenhuma condição, não há nada no homem aceitável para Deus, não há nada em sua alma, em sua mente, em seu coração, em seus pensamentos. E a palavra impuro, aparece mais de 100 vezes em Levítico 11 a Levítico 15. Impuro. Deus quer mostrar como um homem impuro, como um homem indigno, como ele é santo, como é por isso que ele tinha dito a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus não olha para o homem e vê nada bom. Por isso que Paulo diz em Romanos 3: não há quem faça o bem. Deus só vê o que? Como Isaías diz, chagas podres. Não há nada para ser. Os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante dele. Então o Levítico aparece essa coisa, chega a ser chocante, mais de 100 vezes. Impuro, a palavra impuro é uma boa descrição da condição do homem, da condição daquelas pessoas que de alguma maneira eram até privilegiadas em relação a todos os outros. Eles eram moralmente impuros. Deus quer dizer para ele: vocês não podem me louvar, vocês não podem cantar a mim, vocês não podem levantar suas mãos a mim, vocês não podem fazer nada, porque tudo que eu vejo é impureza, tudo que eu vejo é digno da minha ira, tudo que eu vejo é digno de condenação, tudo em vocês é o oposto da minha santidade. Então o propósito da lei mosaica era primeiramente, acima de tudo, revelar a santidade de Deus. A lei nunca foi feita para mostrar que o homem pode alguma coisa, ou que o homem tem alguma capacidade de obedecer a Deus. É por isso que Paulo disse que pelo conhecimento da lei pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei veio para que o pecado abundasse, para que ao vermos a grande santidade de Deus, nós víssemos o grau da nossa depravação. E os 10 mandamentos, como as leis cerimoniais e as leis civis, elas têm a finalidade de manter o povo de Deus, mostrar o que Deus faria em Cristo, não é? Mas mostrar como uma figura de como aqueles que Deus escolheu são diferentes essencialmente de todo o resto do mundo. Eles faziam uma clara, essas leis, distinção entre o que era puro e o que era impuro. E Israel não conseguiu cumprir, é óbvio, nunca essas leis. Essas leis não eram o X da questão, e é isso que Jesus quis mostrar aos fariseus. Todas essas leis cerimoniais só queriam apontar para a impureza dentro de vocês. É por isso que Jesus disse: olha, está certo, a lei cerimonial diz para lavar as mãos e lavar as mãos, mas a questão é que é de dentro de vocês que vem o mal, do coração de vocês que brotam todas as coisas. Todas aquelas coisas só queriam mostrar como vocês são totalmente incapazes de lidar com o mal em vocês, porque vocês são parte do mal. O coração de vocês que é a fonte, as saídas da vida. Então, em consequência, todos os israelitas eram espiritualmente impuros. A lei veio para mostrar isso: nenhum de vocês podem me adorar, nenhum de vocês pode se aproximar de mim, nenhum de vocês podem em si mesmo me chamar de seu Deus. Então em Levíticos 11, 44 e 47 diz assim: pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros como qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água, de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem. Então esse texto e esses textos, tudo que você aprender em Levítico, é só representativo que Deus chamou o seu povo, Deus deu ao seu filho um povo para exatamente ele
santificá-los, e um dia Ele apresentar a eles santos, imaculados, e eles realmente poderem existir para a glória de Deus, refletindo a beleza de Deus, que tão somente é ser a imagem de Cristo. Então, por meio das leis sobre regime alimentar, sobre os rituais, Deus estava ensinando a eles a necessidade de que Deus e esse mundo são opostos, e de que, como o homem nasce aqui como um filho da ira, como todos os demais, como Paulo fala em Efésios 2, então, se Deus não fizer algo a respeito, ninguém pode se achegar a Ele. Então Ele terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Não há ninguém que mereça que Ele faça alguma coisa. Então, há um grande teólogo do passado que diz: sacrifícios, rituais, dietas e até vestuário e artigos alimentícios foram cuidadosamente ordenados por Deus para ensinar-lhes que deveria viver diferente de todos os demais. Isso servia de ilustração externa para a separação do pecado em seus corações. Mas nem isso, não é que Deus estava mandando eles purificarem os seus corações, o que seria totalmente, não é? Mas nem essas regras cerimoniais, a lei externa, eles conseguiram cumprir. Para a gente ver o tamanho, não é, da depravação no coração do homem. Então a lei servia para lembrar constantemente os israelitas: vocês são impuros, vocês são indignos, se vocês entrarem na minha presença, vocês vão morrer. Se vocês nunca vão poder entrar no Santo dos Santos, se alguém tocar na arca vai morrer, vocês são impuros, vocês são totalmente depravados, não há nenhum bem em vocês. É por isso que a lei, cada parte da lei divina é uma acusação contra a impureza dos nossos corações, contra a nossa pecaminosidade. Dessa forma, a lei testifica o tempo todo que só Deus é santo, ou seja, Ele é separado. Deus, Ele não é santo porque Ele tem um código externo. Esse é o que Deus é. A lei moral é a expressão do caráter de Deus. Deus não é humilde porque alguém disse que Ele tinha que ser humilde. Jesus é humilde, e a humildade é um raio da sua beleza, porque Ele sempre foi humilde. Como eu disse, as perfeições de Deus, incrivelmente, não foram nenhuma decisão de Deus, porque como Deus sempre foi santo, Ele nunca decidiu ser santo. Como eternamente Ele é puro, não houve uma época que Ele era impuro e decidiu ser puro. Como Ele é eternamente luz, não houve uma época que Ele era trevas e então um dia decidiu ser luz. Isso é o que Deus é. Essas perfeições, essas belezas, essa majestade, junto com essa humildade, junto com essa pureza, junto com esse ódio ao mal. Então a santidade dele não é a conformidade a algo externo. Então você vê que a doutrina da depravação total não está só em Gênesis, em Êxodo, está aqui, está no cerne do que é o livro de Levítico, da incapacidade total do homem de poder se achegar a Deus. E depois nós temos a doutrina da necessidade da expiação, que ela é limitada ao escopo que Deus intentou fazer, porque Deus é infinitamente santo. Ele requer que o homem seja igualmente santo para que possa ter comunhão com Ele. Mas o homem é totalmente depravado, então não há nada mais diferente do que um Deus totalmente santo com homens totalmente depravados, de modo que não pode ser aceito na presença de Deus. Não é que nosso louvor poderia de alguma forma imperfeita agradar a Deus. Nosso louvor é uma abominação a Deus, não é? Então só por meio de um sacrifício o homem podia se aproximar de Deus. É isso que o livro de Levítico vai levar. Assim que vocês vão me cultuar, vocês vão ter que, para vocês me cultuar, vocês têm que entender que o mal e a depravação de vocês é tão grande que é necessário uma propiciação, uma expiação de algo que não seja vocês, porque não há nenhum bem em vocês. Então o sacrifício foi prescrito por Deus e oferecido por um sumo sacerdote designado por Deus. O sacrifício foi prescrito por Deus, não era o homem que inventava uma coisa. Para mim ser aceitável a Deus, o que eu devo fazer? Você não pode fazer nada. Tudo que você fizer é abominável, só expressa o seu orgulho. Deus vai designar um sacrifício, e Deus vai designar um sacerdote para fazer. Nem isso você vai poder fazer, designar quem pode de alguma maneira intermediar isso.
E esse foi o propósito divino quanto ao dia da expiação, que é o que você vai ver estipulado no livro de Levítico, um dia especial observado anualmente para um sacrifício pelo pecado, para a propiciação e para a expiação, e a instituição do sacerdócio, como Deus estabelecesse todas essas coisas, apontando como seria Cristo como sacerdote, Cristo como sacrifício, Cristo como expiação, Cristo como a propiciação, porque em nós mesmos não habita bem algum. Então ambas as necessidades, um sacrifício substitutivo e um sacerdote intermediário, apontam diretamente para a cruz. O dia da expiação, de fato, ocorreu há 2000 anos atrás no Calvário. Tudo era sobre isso, e tudo era sobre o que Deus estava fazendo através disso. Então o que incluiu o dia da expiação? Incluiu uma oferta pelo pecado. O sumo sacerdote oferecia a oferta pelo pecado uma vez por ano no dia da expiação, ou seja, um sacrifício vicário que realmente ia tirar a ira de Deus, ia afastar o pecado daquele que era a fonte do pecado do homem. Propiciação e expiação. E Levíticos 16, 5, depois 7, 9, 15, 10 diz assim: receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado. Depois segurará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E Arão lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu, ou seja, no Santo dos Santos. Ele o espargirá sobre a tampa e na frente dela, que é o propiciatório, onde estavam os querubins. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Você vê que não era pelas impurezas do mundo, era daqueles que Deus tinha determinado que a expiação ia alcançar. Quaisquer que tenham sido os seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles, no meio das suas impurezas. Então, no dia da expiação, 2 bodes eram trazidos e eram lançados sortes sobre esses 2 bodes, para saber qual bode ia ser sacrificado, morto, para o seu sangue ser levado para além do véu e aspergido sobre a tampa da arca, que era o propiciatório, para fazer propiciação. Você sabe que os querubins da glória foram colocados no Éden para que nada impuro entrasse lá. Eles representam, eles são os guardiões da santidade de Deus. Então por isso que eles estão ali na tampa da arca. Por isso, se alguém tocar na harpa, morre. Se alguém olhar dentro da arca, morre, porque lá está a lei de Deus, ou seja, o caráter de Deus, que mostra a depravação total do ser humano e sua indignidade. Então, depois que era feito o sorteio, o bode que foi sorteado para o Senhor ia ser morto, e o sangue ia ser levado e colocado sobre o propiciatório, realizando simbolicamente a propiciação. A gente sabe, e Deus diz, que o sangue desses bodes não pode propiciar pecados. Tudo isso só aconteceu durante séculos e séculos, para que as pessoas entendessem o que ia acontecer na cruz. É chocante pensar que grande parte das pessoas se dizem evangélicas não compreendem o que aconteceu na cruz, mesmo depois de Deus cuidadosamente ficar séculos nos mostrando isso. E essa oferta pelo pecado era feita exclusivamente pelo povo de Deus. Vai fazer propiciação pelos israelitas, não era pelos egípcios, babilônios, exclusivamente por aqueles que Deus escolheu. E não era pelo mundo. É por isso que Jesus, que é na verdade quem ia ser sacrificado, disse: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes, porque eram teus e tu me destes. Ele está naqueles momentos que antecedem o seu sangue ser derramado, e a Bíblia diz ele entrar no santo dos santos dos céus,
com o seu sangue, que fez a nossa propiciação. Então jamais teve o propósito de ser um sacrifício por todas as pessoas de todas as partes. Cada vez que isso era feito de novo e de novo, começando em Levítico, era sempre feito pelo povo de Deus, ou seja, um povo que Deus escolheu entre as nações. E é por isso que Jesus orou: eu oro por aqueles que tu me destes. Então, falando a respeito dessa natureza definida, Pink, por exemplo, diz assim: este era um altar para todo Israel e para ninguém mais. O altar, a tampa do propiciatório não era para o mundo. A propiciação que era feita ali era feita, Deus diz em Levítico, para o povo de Israel, para o povo que eu escolhi, para o povo que entre todas as nações eu amei. Essa oferta pelo pecado representava e colocava em relevo a futura morte de Cristo pelos pecadores que Deus Pai deu ao seu Filho, os eleitos do mundo inteiro. Então, um grande teólogo chamado Berkhof, ele fala sobre a palavra kippur, que expressa a ideia de expiação pelo pecado, que é a cobertura do pecado ou do pecador. E o sangue do sacrifício é interposto entre o pecador e a ira de Deus. Então esse sangue, você vê, por isso que Deus falou: a sorte que caiu sobre o bode, que será do Senhor, porque a propiciação não é algo feito em nós, é para Deus. Porque há um problema duplo: os nossos corações odeiam Deus, nossa mente é inimiga de Deus, isso é o pecado em nós. Mas há um problema também em Deus, nós podemos dizer assim, porque Deus está... A ira de Deus se manifesta infinitamente contra o pecador. Então o que Cristo tinha que fazer era duas coisas: era propiciar a ira de Deus e afastar o pecado do pecador. Ele tinha que fazer algo em nós, a expiação, e fazer algo a Deus, a propiciação. E é sobre isso que diz aqui. Então tem esse efeito de afastar a ira de Deus. É isso que o sangue na tampa da arca fazia. Na Septuaginta e no Novo Testamento, os termos hiloskomai e hilasmos são empregados num sentido conexo: tornar propício, ou seja, nos tornar propício a Deus, e propiciar ou apaziguar Deus. É por isso que a oração daquele publicano, quando vai orar, que diz que ele não tem coragem de levantar a cabeça e o fariseu está perto, ele diz: ser propício a mim, pecador. O que ele está dizendo é o seguinte: provê para mim um sacrifício que propicie a tua ira sobre mim. Então essa é a realização de Cristo morrendo em favor do povo escolhido. Você vê que faça propiciação pelo povo de Israel, não é pelo mundo, não é pelos egípcios que estavam perto, ou pelos babilônios, pelos jebuseus, era pelo povo de Israel. Então os pecados deles eram cobertos pelo sangue de Cristo, e a ira infinita de Deus, que, como Paulo diz em Romanos 1:18, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Essa ira é propiciada. Agora, havia o bode expiatório, não é? E sobre esse bode não morria, como nós sabemos. Esse bode seria levado para o deserto. Era como se todos os nossos pecados fossem colocados sobre o bode expiatório. Então foi feito sorteio, foi o bode da propiciação, e agora o bode expiatório, Arão ia e colocava a mão na cabeça do bode, e ele confessava todos os pecados de Israel, todos os pecados do povo de Deus. E então ele era levado para o deserto, para estar lá sozinho, abandonado para sempre, a sorte, no lugar de morte. E então era o que aconteceria. Esse ato figurava também a morte de Cristo, que é a propiciação, onde Deus afastaria para sempre o nosso pecado de nós, colocando sobre o seu Filho e abandonando o seu Filho no deserto, ou seja, no inferno, que é o abandono final de Deus, no derramar final da sua ira. Então é por isso que Jesus gritou: por que me desamparaste? A propiciação estava sendo feita. Por isso que outro dia eu estava falando para os irmãos, que eu vi lá na internet uma discussão das pessoas, se Deus abandonou ou não Jesus de fato. Essas pessoas que estavam discutindo, apesar de falarem que estavam falando das grandes doutrinas, elas não entenderam o básico do básico do básico, o que Deus ficou séculos explicando. Se Jesus não fosse abandonado de fato,
Então a expiação não tinha sido feita. O bode foi sendo abandonado no deserto só para que nós entendêssemos que a expiação, a única maneira do pecado se afastar de nós, como o Oriente está distante do Ocidente, era Deus colocar os nossos pecados em Cristo e abandoná-lo, como Ele nos abandonaria. E como Ele abandonou para sempre, não infinitamente o seu Filho, para sempre os nossos pecados foram afastados de nós. Então agora a propiciação foi feita nele, a sua ira foi totalmente aplacada e não há mais nenhuma ira, mas quando ele olha para nós também, ele não vê os pecados, porque os pecados foram para o bode expiatório e esse bode foi para os lugares solitários. Então ele diz assim: mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, que era o bode que seria solto no deserto, será apresentado vivo ao Senhor para fazer a expiação, e será enviado para Azazel no deserto. Então Arão colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões de Israel, não do mundo, de Israel. A expiação e a propiciação sempre era para Israel, sempre era para o povo de Deus, nunca era para o mundo. Todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode, em seguida enviará sobre a cabeça e os porá sobre a cabeça do bode, em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então, quando Arão colocava a mão sobre o bode expiatório, isso já representava a transferência simbólica dos pecados do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, para o bode, representando como todos os escolhidos, os eleitos de Deus, os seus pecados seriam colocados para sempre sobre Cristo, e Deus separaria para sempre os nossos pecados de nós mesmos. Então o bode era solto no deserto e levava simbolicamente para sempre os pecados. Isso é expiação. Expiação é algo que Deus faz em nós, colocando nossos pecados sobre o seu Filho e abandonando o seu Filho no deserto final, que é ser abandonado pelo próprio Deus. E esse ritual prefigurava a morte de Cristo. Você vê, era necessário esses dois animais, e quando Cristo ficou na cruz, o Pai transferiu todos os nossos pecados para Ele, de tal maneira que Ele derramou a sua ira sobre Ele. Como quando Ele olha para nós agora, Ele pode ver aquilo que Ele sempre viu em seu Filho. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E quem que diz assim: esta oferta em expiação pelo pecado, como está em Números 29:11, retratava o sacrifício substitutivo de Cristo, versículo 1 e 22, resultando em que o pecado do pecador eram removidos para sempre. Este ato era mais do que um gesto simbólico, era uma figura da suprema e final expiação substitutiva cumprida pelo Senhor Jesus Cristo, conforme está em Isaías 53, 5, 6, 10, 12, 2 Coríntios 5, 21. Você vê, a expiação limitada ao povo de Deus é sobre o que Levítico fala. E o sumo sacerdote de Israel, só ele entrava no Santo dos Santos. Ninguém pode entrar na presença de Deus, por causa exatamente da depravação do homem. A presença de Deus é totalmente mortal para o homem, e Deus é que escolhia o sumo sacerdote. Então, o que ele fazia lá? Ele intercedia pelo povo que foi propiciado e que os pecados foram afastados. Ele entrava no Santo dos Santos e intercedia por eles, não intercedia pelo mundo. Intercedia por quem foi feita a propiciação e por quem foi feita a expiação. Ou seja, Arão representava e intercedia por Israel. Ele tinha um peitoral, e no peitoral estava o nome das 12 tribos de Israel, e era só por eles que ele intercedia. E é o que Jesus está fazendo à direita do Pai. Ele intercede por aqueles que ele propiciou e por aqueles que ele expiou, e ele faz perfeita intercessão por eles. E essa intercessão sempre é vitoriosa, porque, como nós cantamos hoje, o seu sangue fala ao Pai por nós. É o sangue, é a propiciação e é a expiação. E
Levíticos 16, 15, 16 diz assim: então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo de Israel, e trará o sangue para trás do véu, assim fará propiciação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido os seus pecados. Então, uma vez por ano tinha o dia da expiação, em que o primeiro sumo sacerdote, Arão, e depois os outros entravam além do véu. E, como eu disse, ele tinha em seu peitoral o nome da tribo de Judá, de Dan, de Benjamim, todas as tribos, só as tribos de Israel. Só por eles foi feita a propiciação, só por eles foi feita a expiação, e só por eles era feita a intercessão. É por isso que Jesus mesmo diz: eu não oro pelo mundo, não oro pelo mundo. Seria como Arão dizendo: eu não estou orando, eu não estou intercedendo pelos egípcios, pelos babilônios e por todo o mundo. Eu estou com o meu peitoral, aqui está as 12 tribos, eu intercedo por eles, o sangue foi derramado por eles, a propiciação foi feita por eles, a expiação foi feita por eles. Quando ele estava no Santo dos Santos, ele representava o povo de Deus, não os cananeus, não os egípcios, não os babilônios. Jesus está à direita do Pai, representando todos aqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Você vê o que nós lemos no início, Paulo em Romanos 9, dizendo: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, mas essa misericórdia de Deus foi dentro de todo esse plano eterno que mostra a beleza infinita de Cristo. E para isso, então ele ministrava em favor daqueles escolhidos por Deus, fazendo expiação pelo pecado deles. Tudo isso só para nós entendermos a cruz, que seria o sumo sacerdote do seu povo. Jesus é o grande sumo sacerdote. Ele também é o bode expiatório, e ele também é o bode da expiação, e ele também é a arca, ele também é o maná que estava dentro da arca, e ele também o que? É a expressão do que o Pai é, ele é a lei que estava dentro da arca, ele é tudo, era tudo sobre ele. Não foi pelo mundo inteiro que Cristo fez expiação, pois se assim fosse, o mundo estaria expiado, propiciado. Nós não somos expiados na hora que somos chamados por Deus. Nós fomos expiados na cruz, nós fomos propiciados na cruz, nós fomos propiciados, expiados, quando Jesus disse: está consumado, acabou, foi feito, todo o teu povo foi propiciado, todo o teu povo foi expiado. O fato de nós um dia termos sido chamados, recebemos o dom da fé e crermos e nos arrependermos, e todas essas obras do Espírito, foi porque nós fomos propiciados, foi porque todas as sortes de bênçãos espirituais foram compradas das regiões celestiais para esses. Então, na verdade, Cristo fez expiação por todos aqueles que no final, definitivamente, são levados pelo Pai ao Filho. Por aqueles que Jesus disse: todo aquele que o meu Pai me deu, esse virá a mim. Por quê? Porque foram propiciados, porque foram expiados, porque eu vou interceder eternamente por eles, porque eu vou entrar no Santo dos Santos com os seus nomes no meu peito, porque eles são meus. Então, desde toda a eternidade, os nomes dos eleitos estavam gravados no coração de Cristo, e os pecados dele, como Paulo diz, foram cravados na cruz. Nós fomos libertos, Paulo diz, porque nossos pecados foram cravados na cruz, não no dia que nós nos convertemos, mas no dia que ele morreu, no dia da expiação. Então, Jesus, como grande sumo sacerdote, se apresentou diante do Pai em favor dos eleitos e não em favor do mundo. Então, em João 17:9, ele diz: eu não oro pelo mundo. E essa expiação é cruenta, o sacrifício cruento de um animal era necessário para fazer expiação pelo pecado do povo, apontando para essa morte, para mostrar o tamanho da depravação, aquilo que o pecado é, e aquilo que Deus faria para mostrar o valor infinito e as belezas infinitas de Cristo, que são suficientes para fazer todo esse povo que Deus deu a Ele completamente perfeitos, tão somente pela sua obra. Como nós cantamos hoje, o Evangelho é o que Ele fez, não é o que nós fazemos. Nós somos fruto daquilo que Ele fez, O Evangelho é uma notícia, não é aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós temos que fazer não é uma notícia.
Então, em Levíticos 17, verso 11 diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Ou seja, cada ira de Deus que estava sobre mim só podia ser tirada pela propiciação do sangue de Cristo. Nada do que eu fizesse, e nada do que Deus pudesse olhar no futuro que eu faria, podia lidar com isso. Nesse versículo, Deus estabeleceu que nenhum israelita poderia comer carne com sangue, porque apontava para isso, representava a vida, não é? O sangue traz os elementos que sustentam a vida, não é assim? Quando você vê alguém perdendo sangue, você fica lá tenso. Quando você vê alguém perdendo muito sangue, você fica tenso, porque ela vai morrer. Não há nenhuma possibilidade de o ser humano perder uma quantidade substancial de sangue e continuar vivo. Então o sangue é o meio pelo qual é feita expiação. Isso representa uma vida dada em favor da outra, mas uma vida que fosse tão valiosa e tão grande, tão perfeita, que valesse os pecados infinitos de todos os eleitos. Então o Antigo Testamento iguala a vida ao sangue por isso. Isso era só cerimonial, não é? Não é que nós não podemos comer o sangue hoje, isso apontava para essa realidade, como está em Gênesis 9:4, Deuteronômio 12:23, ilustra a santidade de uma vida que seria necessária para a propiciação. E então Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a ênfase no sacrifício do Antigo Testamento aponta para isso, para o sangue derramado pelo povo de Deus, e pelo povo de Deus somente. E esse sangue desse substituto perfeito traria toda sorte de bênçãos espirituais para aqueles pelos quais ele foi derramado: arrependimento, um coração para crer, um coração de carne, um novo coração, uma nova mente, novos desejos, novos amores, novos ódios. E é sobre isso que é o livro de Levíticos. Você vê, é sobre essas grandes doutrinas da graça, é sobre a impureza final e a depravação total do ser humano, e a expiação definida pelo povo de Deus, feita pelo sumo sacerdote, pelos 12 bodes expiatórios, a única maneira pela qual agora um povo pode realmente chamar Deus de seu Deus e adorá-lo, como nós fizemos hoje. E esses 50 dias então ali foi para que eles aprendessem tudo isso, e para que repetissem isso durante séculos. E então nós chegamos no livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco, escrito por Moisés, como Gênesis, Êxodo e Levítico, e ele dá agora a continuidade à narrativa da jornada de Israel para a terra prometida. Então Êxodo acaba com o tabernáculo pronto. Levítico são 50 dias em que Deus revela como o culto ia ser feito, como o que era necessário, o sacrifício, todas as coisas. E depois Números é sobre a jornada, porque Deus entregou a Moisés os regulamentos, o culto, o santuário, o tabernáculo. E depois disso houve um vagar de 39 anos pelo deserto, e ele faz uma cobertura da penosa viagem, começando pela saída de Israel no sopé do Monte Sinai até as planícies de Moabe, quando lá no livro de Deuteronômio Deus vai falar sobre a sua aliança. Nós meditamos isso numa quinta-feira há pouco tempo atrás, mas é uma lei, é uma aliança que traz elementos totalmente peculiares e novos, mas tragicamente o livro de Números está repleto da repetida incredulidade, idolatria e apostasia de Israel. Se não fosse o poder soberano de Deus e o remanescente eleito entre o povo visível, ou entre, nós podemos dizer, os crentes nominais, ninguém se salvaria. Por isso que
Deus, quando chamou Isaías, nós estávamos por acaso falando sobre isso de manhã, e ele disse: você vai lá e você vai pregar para eles, às vezes não vão ouvir, eles não têm olhos para ver, nem um coração para crer, até que toda a desolação cai. Isaías diz assim: mas ninguém vai crer nunca, então como será? E Deus diz: mas eu tenho um remanescente guardado pela eleição. E é por isso que Isaías diz: se não fosse Deus separar para si, eleger para si um remanescente, todos nós seríamos como Sodoma, e todos nós seríamos como Gomorra. Então, de novo, em Números, Deus traz e mostra a depravação total do homem na perambulação de Israel, mostrando que o cristianismo nominal, quando não é feito algo realmente, quando o homem não se tornou uma nova criação de Deus, quando o Espírito Santo soberanamente não regenera alguém, fazer parte de um grupo de pessoas não faz você diferente do resto do mundo. Em muitos aspectos, todo o livro de Números é um registro dramático da doutrina da corrupção total do ser humano. Nós temos ali o pecado da incredulidade de maneira vívida. Eles viram os maiores milagres possíveis, mas eles nunca tiveram um coração para amar a Deus, até que Deus diz: eu vou dar esse coração. Em consequência disso, essa geração de israelitas morreu no deserto, apesar dos muitos privilégios espirituais. Deus quer mostrar quão profunda a depravação. Não importa quantos privilégios você dê a um homem, isso nunca vai vencer a sua depravação. É por isso que no capítulo 1 de Romanos, Paulo faz uma condenação do mundo inteiro, porque do céu se manifesta a ira de Deus, tal. Os judeus podiam concordar com isso, mas no capítulo 2 ele diz: mas vocês são iguais. O fato de vocês terem tido a Bíblia, o fato de vocês terem tido o conhecimento, não fez de vocês nem um pouco melhores. E é por isso que quando ele no capítulo 3 ele diz: não há quem faça o bem, nem quem tem a Bíblia, nem quem não tem a Bíblia, ou seja, nem um judeu, nem um gentio. Privilégios espirituais, sem a obra soberana de Deus, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, dando esse novo coração e regenerando. Privilégios espirituais só aumentam a condenação, queridos. Privilégios espirituais não colocam o homem na porta de usar o seu livre-arbítrio para uma vida melhor. Os privilégios espirituais só colocam o homem debaixo de uma condenação maior do que ele estava antes. O fato de um homem, por exemplo, não ter vivido no Brasil há 600 anos atrás, quando não tinha aqui, quem viveu aqui nunca ouviu nada a respeito do Evangelho, não é? Mas estava debaixo da ira de Deus, porque o pecado do homem e a condenação dele não é porque Cristo veio ao mundo. Cristo veio ao mundo porque o homem já estava condenado. Ele nasceu culpado em Adão, e tudo que ele fez foi pecar. E Paulo em Romanos vai mostrar exatamente que todo homem tem a revelação suficiente para a sua condenação, além de já estar condenado em Adão. Mas o fato de alguém ter nascido hoje no Brasil, ou de você que está aqui ouvindo, é óbvio que isso é um privilégio espiritual. O fato de conhecer a cruz, Cristo, o Evangelho, é um privilégio, mas que não faz que o homem possa usar seus poderes naturais para isso. Só realça a maldade humana, porque se Deus não der olhos para ver e coração para sentir, o homem vai continuar amando o pecado e vai ver Cristo só como algo útil para ser usado pela sua própria vida, para os seus próprios interesses, mas nunca vai ser capturado pela beleza de Cristo, que possa fazer ele dizer: eu perdi todas as coisas por causa de Cristo, e para mim tudo isso é esterco perto de Cristo. Ou dizer: apesar de vocês sofrerem agora intensamente, e apesar de vocês não terem visto, vocês o amam com uma alegria indizível e cheia de glória. Os privilégios espirituais não produzem isso. Só o chamado soberano produz. Então, apesar dos muitos privilégios espirituais de Israel em relação ao mundo, receberam a lei, viram Deus, viram os relâmpagos, viram os trovões no Sinai, viram o mar se abrir, eles continuaram rejeitando. Não importa quantas coisas maravilhosas Deus faça diante de um homem, isso só realça a dureza do seu coração. Em sua maior parte, essa geração não conheceu Deus. Deus quer mostrar com aquele povo vagando no deserto que privilégios espirituais e saber o que ele disse não muda o homem.
não ajuda o homem, não faz o homem que pode usar o seu suposto, o homem está morto em delitos e pecados, e conhecer sobre Deus e a santidade de Deus não gera em um homem nenhum amor por santidade, nenhum deleite na santidade e nenhum ódio ao pecado. Então o coração do homem é incrédulo. Então Números 13, 31, 33 diz assim: mas os homens que tinham ido com Calebe disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vivem são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecemos gafanhotos. Apesar de Deus ter prometido dar ao seu povo, o relatório deles era totalmente oposto. É como a gente vê a igreja dos nossos dias. A gente fala sobre Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: quem vem a mim, eu dou descanso. Aí alguém diz assim: mas o que eu tenho, Jesus não pode dar o descanso. Eu não tenho descanso, mas é porque o que eu tenho, só a psicologia explica. O negócio é o seguinte: eu não tenho descanso nem paz, e a pessoa começa, é o relatório dessas pessoas. O que essas pessoas disseram é o seguinte: Deus não pode lidar com os Anaques. Aquilo é poderoso demais, é forte demais, é grande demais. É o que a gente ouve hoje o tempo todo. Mas o meu caso, o meu problema, não, de Jesus eu sei que Ele é a paz, que Ele pode acalmar o mar, mas a mim Ele não pode. Por quê? Porque no meu caso, é o que eles estavam dizendo, Deus não é capaz. Deus disse que nos daria terra, como Ele disse que nos daria a paz em Cristo, que nos faria uma nova criação, mas Ele não pode, Ele não consegue, porque os gigantes dentro de nós, os gigantes do pecado em nossa alma, os gigantes da tristeza, os gigantes do desespero, são tão fortes. Aí nós pregamos o evangelho e o cara cita Freud. Ele diz: olha, perto dos problemas, o evangelho não é nada, ele não consegue. E nós, diante dos problemas, nos sentimos como gafanhotos diante de gigantes. Foi o que eles disseram: Deus não é capaz de entregar o que prometeu. Jesus disse: minha paz vos dou, mas Ele não é capaz de entregar, não é capaz. Isso são pessoas que são cristãos nominais, não tem um novo coração, nem uma nova mente. Não importa o que eles ouçam do evangelho, eles não são transformados por ele, porque eles não têm um coração para crer. Esse evangelho foi capaz de dar paz aos mártires, foi capaz de dar paz a homens que sofreram infinitamente mais do que nós, mas não é capaz de dar a nós. Por quê? Porque nós estamos com um probleminha no trabalho, porque nosso casamento não é maravilhoso. Ele era capaz de dar paz a homens que tiveram chumbo quente colocado em furos em sua cabeça, mas Ele não é capaz de dar paz a mim, porque meu chefe não me valoriza, porque papai não foi um bom pai no passado, e Deus não pode lidar com isso, com meus medos, com meus temores. Mas Paulo disse que nada nos separaria do amor de Deus, nem a tribulação, nem a angústia, nem a aflição, nem a perseguição, nem a morte, nem a tortura, porque nós somos mais do que vencedores, nós vamos ter paz, nós vamos ter Cristo. A pessoa diz: não, foi o que essas pessoas fizeram. Isso mostra a depravação total do homem. Não importa os privilégios espirituais, a pessoa pode ouvir o evangelho, se ela não tem um novo coração, ela encontra uma maneira de dizer: Deus não é capaz. E desconsiderando a promessa divina de vitória, eles clamaram ao povo dizendo de Israel: olha, nós somos incapazes de vencer. Há um monte de pregadores fazendo a mesma coisa. Eles pregam o evangelho só para dizer depois que o evangelho não pode entregar o que ele disse. A pessoa cita que em Cristo nós somos novas criaturas, tudo que é velho passou e tudo se fez novo, só para dizer: não, mas há muitas coisas velhas na minha vida que Deus não pode lidar com elas, nem tudo assim fez novo. Somos gigantes muito fortes e muito poderosos. Então hoje o humanismo secular, ele debocha no meio da igreja do que o evangelho é. Paulo diz para Timóteo: sofra como um bom soldado de Cristo. Hoje, não pode, porque as pessoas são fracas demais para ouvir isso, e o evangelho não tem o poder. Olha, ficou claro para aquela geração, por exemplo, de que o sangue dos mártires era a semente da igreja, mas hoje nós somos muito frágeis, nós temos muitos problemas. A ideia de nosso sangue ser alguma coisa já nos desespera totalmente.
Grande parte das pregações são como esses espias que voltaram e disseram para as pessoas: não dá, os problemas nossos são grandes demais, os gigantes são grandes demais, as cidades são grandes demais, e Deus não é capaz de lidar com isso. E o que aconteceu com eles? Eles morreram no deserto. Não é possível você acreditar nisso a respeito de Deus e realmente ter tido um novo coração para Ele, como não era para essas pessoas. E é impossível você dizer que pessoas assim um dia entrarão no descanso de Deus, e Deus não deixou essas pessoas entrarem exatamente para mostrar que aqueles que Ele chama, Ele dá um coração para crer nele e ver as coisas exatamente de maneira oposta que a mente natural vê. Essas pessoas falam: nós somos como gafanhotos. Caleb e Josué disseram: eles são como pães para nós, nós vamos devorá-los, Deus vai nos entregar. E Caleb disse: eu quero o monte onde estão os maiores gigantes. E 40 anos depois, quando ele era um velhinho, ele falou: eu ainda quero aquele monte. E ele teve aquele monte, porque Deus é capaz de lidar com as coisas que Ele disse. A propiciação, a expiação, mostra que Deus é capaz de lidar com todo o mal no homem, na obra perfeita do seu Filho. Mas eles não viram essas coisas. Sabe, o livro de Números nos mostra profundamente a depravação total, que os privilégios espirituais não podem fazer nada a não ser que Deus realmente, Ele mesmo faça. E o resultado do relatório covarde, e eu acredito que a grande parte das mensagens hoje são relatórios covardes sobre o Evangelho e sobre o que ele pode fazer. O relatório covarde daqueles espias fez que o povo que não confiou em Deus perecesse, e é o que vai acontecer. Quem acredita no Evangelho, que não é o que o Evangelho diz, vai perecer. Aquelas pessoas continuaram se chamando povo de Deus, mas elas iam morrer no deserto, ou seja, vão morrer em seus delitos e pecados, porque o Evangelho é o que ele diz ou ele não é. Você não pode ter um pouco do Evangelho. Essas pessoas não podiam acreditar em Deus para algo e não acreditar em Deus para entrar naquela terra. Então eles não entraram. O Novo Testamento olha retrospectivamente para esse episódio e vê nele uma ilustração da apostasia, ou seja, de alguém que só tem os privilégios externos, mas não tem a vida. Então, olhando para isso, um grande teólogo diz assim: Paulo compara o povo que pereceu no deserto com os membros da igreja de Corinto. Ele quer que os coríntios saibam que todos os israelitas receberam a provisão diária de Deus e contudo pereceram por causa da incredulidade. Por analogia, ele quer que os seus leitores saibam que o seu recebimento do batismo e da ceia e a membresia na igreja de Corinto não faz deles o povo eleito de Deus, não lhes garante a vida eterna sem o coração que realmente vê em Cristo a obra perfeita de Deus para lidar com tudo na vida deles. Falta-lhe segurança eterna em face da evidente morte espiritual. Em outras palavras, esses israelitas incrédulos representavam todos os cristãos nominais, como Paulo diz, que falam dessas coisas, mas no entanto negam-lhe o poder. Falam muito do Evangelho, mas negam o poder do Evangelho. É como se o Evangelho fosse um monte de conselhos. Talvez para você os conselhos do Evangelho possam gerar paz, mas aquele ali não gera, porque coitado, ele tem outra disposição. E como o Evangelho é só um conselho, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho não são conselhos, o Evangelho é o poder de Deus, é Deus agindo no homem. Então eles têm forma de piedade, Paulo diz, mas negam contudo o poder do Evangelho. Ou seja, eles dizem que creem, eles têm até uma vida que externamente se amolda a algo do Evangelho, mas eles negam o poder do Evangelho de fazer o que o Evangelho disse. Eles negam o poder do Espírito Santo, de o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É alegria, justiça e paz. Aí a pessoa diz que ela está no reino de Deus, mas ela não tem alegria, ela não tem paz, mas diz que tem justiça, e com essa justiça ela é justificada, mas ela não está no reino de Deus. Você não pode ter a justiça do reino de Deus, porque o reino de Deus é alegria, justiça e paz. Você não pode dizer: eu tenho a alegria do reino, mas não tenho a justiça. Eu tenho a justiça, mas não tenho a alegria. Eu tenho a alegria, mas não tenho a paz. É ridículo, porque o reino de Deus é a justiça, a alegria e paz no Espírito Santo. É aquilo que Deus faz. E é nisso que Josué e Caleb acreditaram, no que Deus faz. Eles sabiam que eles não eram bons de guerras, que eles não tinham armas e que eles não tinham nenhuma chance, humanamente falando, de ganhar e de conquistar aquela terra. Então eles não estavam baseados. Se eles fossem escutar os especialistas em invadir países, especialistas em exército, em técnicas de guerra,
E os especialistas vão dizer: olha, vocês vão ser massacrados. Vamos usar o bom senso aqui, você não tem arma. Os caras lá são guerreiros, eles estão com armas, eles estão preparados, eles têm cidade fortificada. Olha para Jericó, Jericó tem muralhas, como é que vocês vão derrubar? Como é que vocês vão entrar lá? Isso é ridículo. Não há capacidade em vocês. Mas não era nisso que Josué estava preocupado. Na capacidade, ele disse: Deus vai nos dar o que Ele prometeu. Tudo no Evangelho, todas as coisas é Deus agindo. Deus opera o querer, Deus opera o efetuar. Deus faz todas as coisas pelo seu poder. A Bíblia não diz que o Evangelho, o reino de Deus é alegria, justiça e paz naqueles que se esforçam. Ele diz que a alegria, a justiça e paz no Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que tirou Cristo dos mortos, que também nos tirou da morte para a vida. É Ele que opera em nós, é Ele que fez todas as coisas serem novas. A segunda coisa, você vê o coração insubmisso em números. Os homens e as mulheres não regenerados, eles podem externamente fazer parte de um grupo de pessoas, mas eles vão permanecer sempre insubmissos à vontade de Deus e resistente à direção de Deus. Em Números 21, 4 e 5 diz: partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. É isso, era o que Deus tinha dado para eles. Você já viu que tem pessoas que elas não amam a palavra, vamos ser sinceros, não amam a palavra de Deus, não amam a pregação sentada na palavra de Deus, elas não amam estar com a palavra, elas detestam essa comida. É detestável. Um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de autoajuda, um pouquinho de psicologia, elas comem, elas acham uma boa comida. Elas dizem ser o povo externo de Deus, mas elas detestam a comida que Deus dá. No deserto, Israel era uma nação de gente apóstata, que só tinha uma profissão de fé, que não estava ligada à regeneração do coração. E eles davam prova disso o tempo todo, por se recusarem constantemente à palavra de Deus, não se deleitarem nela, resistirem à vontade de Deus e serem submissos ao seu senhorio. Porque, apesar do corpo deles estarem ali, suas mentes e corações estavam no Egito. Ou seja, em outras palavras, seus afetos nunca mudaram, eles amavam o mundo. Jesus disse assim: a luz veio ao mundo e a condenação é que os homens amaram as trevas. Você vê, os afetos do coração têm que ser mudados, de amar as trevas para amar a luz. Quando você está no meio externo do povo de Deus, mas o seu coração não ama a luz e ama as trevas, tudo é muito difícil, porque é o prazer e o deleite que nos conduz, e só um prazer substitui uma outra coisa que era prazer. Só quando você encontra um prazer maior, porque a Bíblia não nega que há prazer transitório no pecado. Qual a única maneira de esses prazeres não terem um poder sobre nós? É nós termos prazeres maiores, deleites maiores. Paulo não disse que ele nunca tinha tido prazer e deleite em ser respeitado pelo mundo, nas suas realizações, no seu pedigree, no seu status. Ele teve prazer nisso, isso era maravilhoso para ele, mas ele disse: agora, quando eu olho para Cristo, eu comparo, aquilo é um lixo, é um esterco, é cocô perto de Cristo. Você vê, as afeições dele mudaram. Então, quando eles ficavam absortos em si mesmos, eles falavam contra Deus. No Evangelho de João, essa atitude é descrita como o que representa incredulidade no coração não convertido, como está em João 3, 14, 17. E Deus lhes deu maná para eles comerem, água para beberem, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam mais variedade, mais especiarias. Eles se queixavam, questionavam a bondade de Deus. E Hebreus diz: eles botavam em prova a paciência de Deus, e eles nunca se preocuparam em agradar a Deus, e Deus só era útil porque eles achavam que Deus podia dar água e podia dar alguma coisa a eles, mas tudo sobre eles era como agradar a si mesmos. Essa comida está nos agradando, aquilo está nos agradando. Seus corações, dominados pela vontade própria, revelaram que eles não tinham um novo coração.
Eles se recusaram a reconhecer a soberania de Deus nas suas vidas. Eles odiavam a soberania de Deus, como é comum no mundo e na igreja visível. Eles tinham corações idólatras. Os corações não convertidos procuram outros deuses, procuram ter paz naquilo que não é Deus, procuram ter deleite final naquilo que não é Deus. E isso é a essência da idolatria, porque você acha que Deus não pode entregar e ser aquilo que outras coisas podem ser para o homem. Então, em Números 25, de 1 a 3, diz assim: enquanto o povo estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as moabitas, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se sobre Israel. Então, durante essa prolongada peregrinação, a geração dos israelitas se entregavam à idolatria. Onde eles estavam, eles acabavam se encantando com aquela cultura. Eles estavam com os moabitas aqui e tinha um culto lá, que o negócio é o seguinte: era um grande bacanal. O culto, aí chamava ele para os cultos, as mulheres chamavam ele para os cultos. Ó, vai ter sexo grupal, e eles iam. Eles sempre estavam de acordo com a cultura que eles se aproximavam. Eles nunca eram uma luz naquela cultura. Eles sempre estavam sendo capturados pelo o Deus do dinheiro, do prazer, do sexo, enfim. Então, aqui você vê esse culto falso envolvia a prostituição com as mulheres de Moabe, as moabitas. Mas o coração ímpio deles, apesar de dizerem ser o povo de Deus, a grande parte deles não fazia parte daquele remanescente escolhido. É óbvio que Josué não estava fazendo isso, Caleb não estava fazendo isso, todos aqueles que Deus separou para si não estavam fazendo isso, mas grande parte daqueles que diziam ser povo visível de Deus estavam. Eles amavam o mundo, eles não resistiam a nenhuma cultura. Não é assim, o cara está na universidade, o cara está no trabalho, onde ele está, ele se parece um pouco com aquilo. Quantas vezes você vê o cristão dizendo: olha, eu não faço aquilo, mas eu acho normal. É lógico que acha, não é? Lógico que o seu coração é igual ao dele. Você não acharia se você estivesse olhando para aquilo com os olhos de Cristo, porque Deus não acha normal. A ira de Deus se levanta contra aquilo. Os israelitas podiam dizer: olha, eu não vou lá me prostituir com aquelas mulheres moabitas, aquela coisa toda lá, aquele bacanal, aquele culto, mas eu acho normal, assim, acho normal. Não, Caleb não achava, Moisés não achava, sabe? Mas eles achavam. Todo esse mal dava prova do seu estado de não convertidos. O fruto podre da idolatria cresceu no coração dele. As raízes desses frutos, é óbvio que é um coração irregenerado. Então, Peter Craig diz assim: apesar da proibição da idolatria na lei, a lei e os privilégios não criam um coração para amar a Deus. Evidentemente, essa continuou sendo uma forma fundamental de tentação através de toda a história de Israel, quer adorando falsos deuses por meio dos seus ídolos, quer reduzindo a adoração ao único Deus verdadeiro a uma forma idolátrica. Daí a denúncia da idolatria em suas várias formas se tornou um tema recorrente, tanto na lei como nos profetas, como está em Deuteronômio 7, 25, 26, 29, 16, 17, Isaías 40, 18, 23. Até o fim da jornada de 40 anos, os israelitas demonstraram que grande parte deles eram apenas nominais. Seus corações nunca foram capturados pela beleza de Deus. Essa é a prova. O povo de Israel é a prova inequívoca da depravação total do coração do homem. Não importa o que o homem veja, não importa os milagres, não importa. Eles viam uma coluna de fogo à noite, eles viam uma nuvem de dia, eles viam a água sair da pedra, eles viam pão cair do céu, mas nada disso fez eles ter um coração que se deliciasse em Deus e não no pecado. Então aqui em Números você vê de novo a expiação limitada. O único remédio salvífico para o desamparo do homem no seu próprio pecado é o sacrifício expiatório, é a cruz. É se Jesus se tornar
o nosso pecado debaixo da ira de Deus. Essa morte substitutiva aqui no livro de Números, ela é prefigurada de uma outra forma. Nós vimos lá no livro de Levíticos o dia da expiação, o bode expiatório, o bode do Senhor, que era o bode da propiciação. Mas aqui o remédio salvífico foi não visava o mundo todo, visava só o povo de Deus e aqueles que Deus fizesse olhar, tivessem olhos para olhar e enxergar. Então aqui em Números a expiação definida, não é? Ou limitada, está prefigurada aqui em Números 21, 6 e 9, que diz assim: então o Senhor enviou serpentes venenosas que picaram, morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem foi mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Então, por sua graça, Deus providenciou um remédio salvífico para o seu povo e para eles somente. Por causa do pecado deles, eles mesmos reconheceram que essa era a razão. Então as picadas, o veneno da serpente neles é como o pecado no sistema humano. Vai matá-lo. E como é que esse pecado pode ser tirado de lá? O homem não pode fazer nada, não é, a respeito disso. E Deus diz a Moisés para levantar a serpente, e que ao olharem para a serpente, o veneno, ou seja, o pecado seria tirado. A propiciação e a expiação. De outra forma, em conformidade com as palavras do próprio Cristo, essa serpente era simplesmente algo sobre ele. Em João 3, 14, 15, ele diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhar para ele como o Cordeiro de Deus, como a beleza de Deus, como a beleza dos nossos corações, é totalmente livre dos seus pecados, porque Deus deu esse coração para olhar para Cristo. É por isso que o profeta diz: olhai para mim e sejam salvos todos os confins da terra. Isso retratava a necessidade de que algo externo fizesse tudo, e que apenas esse ato de olhar e enxergar. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios: o homem perece e não aceita o nosso evangelho porque ele está cego, porque o Deus desse mundo cegou eles para a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Mas em nós Deus resplandeceu, e nós contemplamos a serpente de bronze, e então nossos olhos foram abertos para enxergar, e então nós fomos salvos. Porque Deus disse que da luz resplandecesse as trevas, assim Deus resplandeceu em nossos corações. Essa é a única diferença entre os que perecem e os que não. O Deus desse mundo cega eles, mas naqueles que Deus chamou, Ele abre os olhos para contemplar o seu Filho como a serpente de bronze. Então, James Montgomery Boyce, um grande teólogo que morreu no século passado, mas lá no finalzinho, né? Que a gente fala do século passado parece muito longe, mas eu nasci no século passado, não é? E grande parte de nós nasceu no século passado. E ele era um grande pregador, e de repente descobriu que estava com câncer e morreu muito rapidamente. Mas ele diz assim: de igual modo temos de olhar para a cruz de Cristo, como nós cantamos hoje sobre a velha cruz. Nós fomos mordidos pelo pecado, como aqueles israelitas. Estamos morrendo pelo pecado em nosso sistema, como eles estavam morrendo. Deus nos deu o seu Filho, a semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado, para que crescêssemos nele e não perecêssemos, mas apenas se nós o enxergarmos. Este é o cerne do cristianismo. Deus providenciou a salvação, Deus abre os nossos olhos para enxergar a sua salvação. Então Paulo, quando está dizendo, como a gente disse em 2 Coríntios, porque eles perecem, porque eles não creem no Evangelho, porque o Deus desse mundo cegou eles não podem olhar para Cristo, eles não enxergam.
mas Deus resplandeceu em nossos corações. Na cruz, Cristo se tornou pecado para aqueles que podem olhar para Ele como o Pai olha para Ele. E a serpente de bronze não foi destinada aos cananeus, nem aos egípcios que viveram e morreram na incredulidade, porque a serpente de bronze foi levantada para aqueles que o Pai escolheu. E esse fato foi exclusivamente para aqueles que pertenciam a Deus e olharam e viveram assim a morte de Cristo. E então nós chegamos no último livro, que é o livro de Deuteronômio. Você vê, não importa se nós estamos em Êxodo, em Números, em Levíticos, em Números, e agora Deuteronômio, não importa. Toda a Bíblia é sobre a mesma coisa, sobre a soberania de Deus, salvando homens que são totalmente depravados, através de um chamado eficaz, de uma expiação definida, ou seja, todas as doutrinas da graça. Isso não é Romanos 9, nem em algum lugar. E isso não é algo que você pode dizer assim: olha, se você crê em Cristo, mas não compreender as doutrinas da graça, você não compreendeu o Evangelho, não compreendeu a cruz, não compreendeu o bode expiatório e o bode que era de Deus para propiciação. Você não compreendeu o Evangelho, as doutrinas da graça. Alguém não pode falar e falar: olha, mas se a pessoa crê naquilo que é essencial, isso é essencial, é sobre isso que fala Romanos, é sobre isso que fala Gênesis, é sobre isso que fala Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Então, finalmente, o quinto livro de Moisés, o último livro, Pentateuco, Pentateuco, que é Deuteronômio, é a segunda publicação da lei. Mas nós vamos ver que Deus fez uma aliança aqui que revela algo mais profundo e mostra como Moisés vai dizer: até agora vocês não receberam um coração para ver, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E Deuteronômio vai ser como Deus vai dar a eles olhos para ver, coração para quê? Deus vai dizer em Deuteronômio: eu vou circuncidar o coração de vocês, para que vocês creiam. Moisés vai dizer no início de Deuteronômio: apesar de vocês terem visto todas as maravilhas de Deus, vocês não receberam de Deus olhos para ver, e não receberam de Deus coração para crer, e não receberam de Deus ouvidos para ouvir. Porque a essência da salvação é Deus nos dando olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para crer. É Deus fazendo tudo, é tudo chegando a esse grande sólido da glória. Mas sobre Deuteronômio nós vamos olhar no domingo que vem, quando continuarmos olhando para Romanos 9 e aos poucos indo nos aproximando dele, começando onde nós começamos. Vamos ficar de pé. Quando a gente canta que o Evangelho é o que Cristo fez, não estamos fazendo poesia, estamos cantando a verdade. O chamado de Deus na vida de um homem não é um chamado que dá a ele conselhos para que com seu livre-arbítrio ele possa tomar decisões. É dar um novo coração, uma nova mente, olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para crer, para que ninguém se glorie perante o Senhor, porque tudo que Ele faz é para a glória da sua graça, Por isso que ele está dizendo isso ao apóstolo Paulo em Romanos 9, 15 a 18, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quiser. Deus, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado, Senhor Pai, porque em toda a tua palavra, toda ela, Senhor Pai, fala sobre a mesma coisa: a salvação soberana que flui tão somente da obra perfeita do teu Filho sobre todos aqueles que tu deste a Ele. Que nós possamos te louvar, que nós possamos ver, Senhor Pai, como o pecado, Senhor Deus, realmente reina em todo homem, até, Senhor Pai, que tu faça aquilo, Senhor Deus, que a tua palavra diz, que tu nos tirou. Nós não saímos, nós não recebemos uma chance de sair, tu nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nossos corações são capturados pela tua beleza. Então, como o apóstolo Paulo, nós vamos dizer: o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e se entregou. Obrigado por abrir nossos olhos para vermos Cristo, por abrir nossos ouvidos e nos dar ouvidos para ouvi-lo, por nos dar um coração para ter afeições que sempre estiveram no teu coração para com teu Filho por toda a eternidade. Obrigado por fazer de nós o alvo das orações do teu Filho, ao nos dar ele na eternidade. Quando ele orou: eu oro para que eles me amem com o amor que tu tens me amado antes da fundação do mundo. E esse amor em nós, oh Deus, é que nos leva a viver para a tua glória e a viver uma vida de santidade. Não, Senhor Pai, porque, Senhor Deus, isso nos salvará, mas porque nós fomos salvos. Não porque isso trará o seu amor sobre nós, mas porque o teu amor sobre nós na eternidade nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Que nós possamos então nos deleitar em ti assim, ousadamente pregar o evangelho da graça soberana ao mundo, porque qualquer evangelho que não seja esse evangelho é anátema. E, Senhor Deus, gera morte e não vida. Que todos nós possamos ser o alvo da ação soberana do teu Espírito, que nos faz nascer de novo e que nos dá, Senhor Pai, um coração e opera em nós, em seu poder, para estarmos no teu reino, que é alegria, justiça e paz no Espírito Santo, por causa do que Cristo fez, por causa do que Cristo é e para sempre será para todos os que tu chamaste e deste a Ele. Obrigado, Deus, pela tua graça, em nome de Jesus.